E tivemos um grande jogo no Allianz Parque, Palmeiras 0, Bahia 1, grande vitória do Bahia fora de casa. E o mais interessante é que tivemos um jogo extremamente equilibrado, em especial no primeiro tempo, e vamos começar entendendo então qual era a vantagem que o Palmeiras encontrava, que tem tudo a ver com as análises anteriores aqui que a gente havia feito do sistema de marcação do Bahia, e também quais vantagens o Bahia encontrava no sistema de marcação do Palmeiras, que vinha se mostrando extremamente sólido em outras partidas que a gente também analisou aqui no canal. E só lembrando que o software que eu vou utilizar para fazer essa análise é o Game Vision Pro. Você pode começar grátis aí, fazer suas próprias edições de vídeo, suas análises, produzir gráficos, relatórios, tudo que eu vou utilizar aqui nessa análise para contar a história da partida aqui para você. Foi tudo feito utilizando o Game Vision, o link para você conhecer tá aqui na descrição. Inclusive, esse gráfico aqui já dá um panorama geral do que foi a partida. Pode ver que as barrinhas das duas equipes, né, as verdes do Palmeiras e as azuis do Bahia, são extremamente equilibradas, né, ao longo do jogo todo. O Palmeiras conseguiu criar 3 grandes chances aqui, diferente da partida contra o Bolívar no meio de semana, onde o time foi extremamente eficiente, aproveitou as grandes chances que criou, foi muito letal no ataque. Nessa partida o time não conseguiu aproveitar as 3 grandes chances que criou. Já o Bahia, como você pode perceber aqui, teve 2 momentos de perigo aqui, e no finalzinho lá do segundo tempo conseguiu fazer o seu gol da vitória. Vamos entender exatamente o que produziu então essa interação tática, que na minha opinião foi extremamente rica. Começando aqui pela organização ofensiva do Palmeiras, ou seja, como o time do Abel Ferreira se posicionava sem a bola. O Bahia, como você pode ver pela imagem, se defendia no seu desenho defensivo tradicional aí do Rogério Ceni, 4-5-1. O Palmeiras abria para fazer uma saída de 3 jogadores com o Bernadette, Gustavo Gomes. Aqui pela direita tinha o Giai e o Aníbal Moreno ficava um pouco mais recuado. Se a gente pensar então na linha defensiva, a gente tinha o Piquerez, ele não ficava muito espetado, passando aberto aqui, ele ficava mais recuado ou muitas vezes até mais fechado aqui como um meio campista, em especial quando a jogada saía lá pela direita, e o Palmeiras atacou bastante lá pela direita. Isso porque quem caía bastante por ali era o Richard Rios, e a movimentação que ele fazia, essa diagonal de dentro para fora aqui, acabava indo de encontro com um grande espaço que muitas vezes o Bahia acaba oferecendo, como a gente já viu aqui em outras análises, que é nas costas do Juba, né? Essa cobertura por vezes acaba falhando. A gente nota que muitas equipes têm tentado sobrecarregar aqui o lateral esquerdo do Bahia, como por exemplo nesse lance. Dá uma olhada então como o Palmeiras vai tentar avançar ali pela direita. Quando a bola chegar lá na direita aberta com o Felipe Anderson, o Juba acaba ficando ali na dúvida, né? A gente até viu na coletiva anterior da partida contra o Atlético Nacional que o Rogério Ceni falou que gostaria de ver o Juba mais agressivo quando essa bola chegasse aqui no ponto adversário, como é o caso aqui do Felipe Anderson recebendo essa bola aqui pelo Palmeiras. E lá na coletiva ele explicou que muitas vezes ele via que o Juba ficava mais preso aqui, preocupado com o espaço que pode abrir nas costas dele, né? Seja pro atacante fazer aqui a diagonal, seja aqui pro meio campistas, né? Aquela movimentação que eu falei que o Richard Rios faz bastante, e muitas vezes então ele acaba ficando mais preso aqui, não sai pra cobrir a bola ou acaba demorando um pouco mais. Essa de fato ainda permanece pra mim uma dúvida sobre o modelo de jogo do Rogério Ceni, isso porque em alguns momentos a gente vê que o Juba sai e o Caio Alexandre fecha esse espaço, ou o próprio Jean Lucas fecha esse espaço. Nesse lance aqui tá até o Everton Ribeiro pela esquerda, mas geralmente o Jean Lucas, né, joga aqui pela esquerda. Ou muitas vezes a gente vê que o Juba fica fechado e quem recua aqui protegendo o lateral é o próprio Eric Pulga, que é o que tá inclusive acontecendo nessa imagem aparentemente, né? O Pulga tentando correr pra trás aqui pra pegar a descida aqui do Felipe Anderson, mas ele vai chegar atrasado, né? O Felipe Anderson vai ter liberdade aqui pra ir conduzindo a bola, vai conduzindo, faz um lançamento bastante consciente, a bola fica viva ali em disputa e sobra redonda ali pro Maurício. Ela pinga ali na canhota, na perna boa, mas ele pega muito embaixo da bola, manda por cima e desperdiça essa primeira grande chance aí pro Palmeiras aos 6 do primeiro tempo. E o curioso é que por ser um desenho defensivo simétrico, né, ou seja, igual dos dois lados, pode acontecer também essa dúvida de marcação pelo lado direito da defesa do Bahia. E o Palmeiras, como também se organizava com bastante amplitude aqui pela esquerda, quem atacava por aqui era a própria diagonal do Maurício, mas também Facundo Torres ficava mais aberto, como a gente viu, o Piquerez ficava mais aqui recuado por fora do bloco para ajudar nessa construção inicial. Claro que algumas vezes ele fez a ultrapassagem aqui, mas aparentemente para essa partida o plano era que ele ficasse mais recuado, até porque o Bahia tem um excelente contra-ataque aqui saindo pela direita. Agora dá uma olhada como o comportamento dessa vez do sistema de marcação do Bahia vai ser um pouco diferente, ó. O Piquerez vai prender a bola, atrai a atenção ali do primeiro combate, e dessa vez o Gilberto sai aqui para fazer a cobertura do Facundo Torres, e aí acaba abrindo aquele espaço aqui para justamente fazer essa infiltração entre o lateral e o zagueiro. Então perceba como novamente a cobertura não funciona muito bem, porque os zagueiros não vão correr a linha aqui para fazer a cobertura da movimentação do Maurício, e você tem tanto o Caio Alexandre, que tá aqui mais centralizado, quanto o próprio Everton Ribeiro, né, que seria o meio campista pela direita, mas acredito eu que na maioria das vezes a gente vê que é o Caio Alexandre, né, responsável por fazer essa cobertura, tá muito distante, né, que vai acabar deixando essa vantagem pro Palmeiras conseguir invadir a área por ali, ó. Facundo Torres faz o passe, mas faz muito no fundo, né, mesmo assim o Maurício tenta fazer o cruzamento, mas só pra gente reforçar essa tese aqui, e você vai entender bem se você tá acompanhando as outras análises que eu tenho feito aqui do Bahia, porque esse é um espaço recorrente que acaba se repetindo em outras partidas, e outros adversários também vieram muito prontos pra explorar esse tipo de espaço que aparece, principalmente nas jogadas que o ataque adversário balança o Bahia de um lado pro outro, né, acaba abrindo mais o desenho defensivo, a linha defensiva
defensiva acaba ficando mais espaçada entre os integrantes da linha, mas claro, vamos continuar de olho para entender melhor como funciona esse modelo de jogo do Rogério Ceni e claro, se os outros adversários que enfrentarem o Bahia vão ter boas dinâmicas também para aproveitar esse tipo de espaço. Porque muitas vezes, mesmo que esse espaço aparecesse, o Richard Rios estivesse pronto aqui para atacar o espaço, o Felipe Anderson acabou não acionando muitas vezes essa ultrapassagem mais por dentro, mais interna. Então o Palmeiras acabava pecando na execução da jogada, né? Por mais que o posicionamento acabasse gerando vantagem, estivesse pronto para explorar essa brecha do Bahia, na prática o que aconteceu é que a execução acabou falhando muitas vezes, em especial no primeiro tempo. Agora, se você não viu o jogo, a gente teve um primeiro tempo extremamente equilibrado, o Palmeiras encontrava essas vantagens em ataque posicional, né? Explorando ali os espaços pelas costas dos laterais do Bahia, vamos colocar assim, mas o Bahia também encontrava boas vantagens para conseguir atacar o Palmeiras. Vamos entender melhor. O Palmeiras mais uma vez fez aquele tipo de marcação-pressão para garantir a sobra na linha defensiva, ou seja, o time subia ao bloco para tentar pressionar a saída de bola do Bahia, mas utilizando 2 jogadores aqui na frente para pressionar 3 jogadores de linha do Bahia, né? Como essa linha que você tá vendo aqui que eu marquei. O que a gente via muitas vezes era o Facundo Torres se desdobrando em alguns momentos, né? Ele avançava aqui, mas sempre muito preocupado aqui com a movimentação que tá passando aqui nas costas dele, né? No caso aqui é o Gilberto. Como os 2 zagueiros abriram, né? O David Duarte e o Mingo, cada um abriu de um lado, Caio Alexandre recua aqui entre os 2 zagueiros e o Bahia acabava projetando então os 2 laterais até mais ou menos ali a intermediária. Lá pela esquerda passava o Juba e aqui pela direita o Gilberto. E aqui pelo meio você tá vendo aqui o Everton Ribeiro junto com o Jean Lucas sendo marcado pelos 2 volantes do Palmeiras, né? Aníbal Moreno e Richard Rios para essa partida. E o Flaco Lopes e o Maurício faziam esses 2 jogadores aqui do primeiro combate. Então, Facundo Torres acabava ficando um pouco sobrecarregado em alguns momentos, mas à medida que o jogo foi acontecendo, ele passou a ficar mais preocupado com o Gilberto em si. Então, o Bahia teve liberdade para iniciar suas saídas de bola. Então, com isso começou a ter mais posse de bola, conseguia avançar em campo com uma certa tranquilidade, diferente, por exemplo, do que o Bahia enfrentou contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Inclusive, tem análise aqui no canal. O Cruzeiro conseguiu encaixar muito bem a marcação-pressão para cima do Bahia. Claro que o time do Bahia era um time diferente, né, em termos de escalação para aquela partida, mas de maneira geral a proatividade do Cruzeiro acabava então tentando não garantir a sobra na linha defensiva, né? O time tinha uma outra disposição na marcação-pressão que, projetando a interação tática ali, foi mais eficiente para esse tipo de saída de bola que o Bahia faz. Tudo isso para dizer que, muitas vezes então, o Gilberto aqui nas costas do Facundo Torres levava vantagem, mas principalmente essa linha de 3 contra 2 aqui também garantia que essa saída de bola fosse funcionar. Por exemplo, essa saída aqui é um pouco mais longa, quando a bola chega aqui no Gilberto, dá uma olhada como essa câmera mais aberta, aliás, muito obrigado aí pela transmissão de imagem. Essa partida em especial a gente tinha vários momentos com a câmera bem aberta, isso ajuda demais a gente conseguir entender melhor o que tá acontecendo aqui. Olha o encaixe de marcação e fica muito claro aqui como o Palmeiras mantém 4 jogadores contra 3, né, para garantir algum dos zagueiros aqui sobrando, aquele seguro ali caso a marcação-pressão não funcione. Aqui pelo meio então acabava batendo esse encaixe, né, em especial quando o Facundo Torres recuava, batia de frente com o Gilberto, 2 contra 2 pelo corredor central, encaixe aqui ponta lateral, né, o Felipe Anderson tá fazendo aqui a marcação do Juba. Agora, por conta de perder a compactação, então, essa saída de bola vai acabar funcionando, né, porque o Gilberto vai ter liberdade o suficiente para dar de cabeça. Aí nesse momento aqui o William José, né, que fez o centroavante aqui nessa partida, pelo menos começou assim, depois vai ter uma mudança fundamental, uma sacada muito boa do Rogério, mas calma que a gente já vai chegar lá. Ele vai ter espaço para recuar aqui no vazio, né, para conseguir sustentar essa saída de bola, uma palavra muito utilizada aí pelos treinadores. Quando ele recebe, ele prende a bola, ele atrai a marcação de 3 jogadores do Palmeiras, né, claro que vai trazer com ele aqui a movimentação do Benedetti, que é o jogador que inicialmente faz o encaixe de marcação nele, mas os 2 volantes do Palmeiras recuam dobrando a marcação, que é um comportamento padrão aí no sistema de marcação do Palmeiras. Tanto o Aníbal quanto o Richard Rios recuaram aqui para tentar dobrar a marcação no William José, mas ele acaba segurando, né, prendendo, resistindo à pressão e já dá um tapa aqui no Everton Ribeiro. Em especial o Jean Lucas, né, fica livre aqui por conta dessa movimentação do Richard Rios. Agora, essa movimentação ela acaba sendo uma vantagem e uma desvantagem pro Palmeiras. Nesse lance aqui acaba sendo uma desvantagem porque o time não consegue recuperar a posse de bola, mas é importante você já ter isso em mente, né? Não é um erro especificamente, né? Claro que cada jogada tem a sua história. Nesse lance aqui acaba sendo uma coisa negativa o Richard Rios tentar dobrar a marcação e deixar o Jean Lucas livre, porque agora o Felipe Anderson tem que abandonar aqui o Juba e o Juba vai ficar livre, né? Porque ele sobe aqui para pressionar o Jean Lucas. Agora o Juba vai receber livre e agora vai acontecer a mesma coisa, né? Aquela bola de neve. O Gia então vai acabar deixando o Eric Pulga livre para subir aqui no Juba. O Juba temporiza, espera o momento certo, solta ali no Eric Pulga que invade a área. Tenta ali o cruzamento, mas acaba passando ali. O time do Bahia não consegue a finalização, o Everton fica com ela. Em termos de posicionamento do Bahia, a princípio o time veio no seu 3-2-5, mas para essa partida tinha umas movimentações muito diferentes, né? Primeiro que o time adotou um nível de
exposição mais baixo. Isso porque tanto o Everton Ribeiro quanto o Jean Lucas, eles não ficavam o tempo inteiro espetados aqui no bloco de marcação do Palmeiras, eles recuavam aqui ao lado do Caio Alexandre e do Juba, né? O Juba fazia aquela movimentação então de marcar como um lateral esquerdo, mas fechar aqui como volante. E por conta até dessa movimentação de recuo, né, de apoio ali, tanto do Jean Lucas quanto do Everton Ribeiro, muitas vezes o Juba atacava o espaço também, né? Então a gente teve um pouco mais de mobilidade, esse é o ponto importante que eu queria chegar. O Bahia se mostrou um time mais dinâmico, né, com mais movimentações, mais adaptações aos espaços que o Palmeiras ia oferecendo, porque o Palmeiras faz essas perseguições mais longas, então movimentar, tentar arrastar o marcador, acabou sendo uma boa estratégia aí do time do Rogério Ceni. Como por exemplo nesse lance, dá uma olhada aqui como o Jean Lucas tá mais recuado, ele traz com ele então a marcação do Richard Rios e com isso ele vai liberar aqui o Juba. O Juba em especial acabava desencaixando a marcação do Felipe Anderson, então muitas vezes ele conseguia espaço nessas movimentações, né? Então o Jean Lucas recuou, o Juba vai passando livre aqui com bastante espaço. Até o Felipe Anderson chegar na marcação dele, ele já avançou bastante em campo. Agora o mais importante é isso. De novo aqui, os riscos, ou melhor, as vantagens e desvantagens do esquema de marcação do Palmeiras. Nessas perseguições mais longas, essa marcação mais ajustada, faz com que o Gia então não fique aqui fechando o espaço, né? Ele vai tentar fazer a marcação mais encaixada aqui pra cima do Pulga. E geralmente você acaba então entrando no dilema dos laterais, né? Quando você fica muito aberto, você abre espaço pro Facão. E o Juba acha um excelente passe, né? Vou até voltar aqui um segundo, só pra gente deixar essa jogada mais fluida, ó. O Juba vai achar um excelente passe aqui, rasgando a linha de marcação do Palmeiras pra diagonal aqui, né? O famoso facão aqui do Pulga, ó. Bela jogada ali, o Pulga vai conseguir ganhar as costas do Giai, invade a área, tenta dar um tapa ali pra trás, mas o Giai consegue se recuperar, corta a bola, chuta a placa de publicidade e neutraliza essa jogada de ataque do Bahia. O curioso é que no minuto 22 do primeiro tempo, teve uma jogada muito parecida com uma jogada que o Palmeiras fez contra o Bolívar. Foi justamente uma saída de bola do Everton, casquinha do Flaco Lopes e, se não me engano, acho que o Estevão sai na cara do gol ali, mas é um lance que não sai gol. E aí quase o feitiço virou contra o feiticeiro, uma saída de bola longa aqui do Bahia, que tinha William José nessa partida, né? Não era o Lúcio Rodrigues. E ele vai fazer a casquinha de novo pro Eric Pulga, ó, que vai bater o Giai na velocidade ali, vai sair na cara do Everton, puxa ali pra perna esquerda, né? Não é a perna boa, mas ele consegue mesmo assim a finalização, mas o Everton sai bem demais aí e salva o Palmeiras do que seria o primeiro gol do Bahia aos 22 do primeiro tempo. Mas de fato eu me diverti bastante analisando essa primeira etapa. E logo no segundo tempo, no comecinho do jogo, aliás, logo no intervalo, né? A gente já teve duas alterações no Palmeiras. O Abel Ferreira tirou o Felipe Anderson e tirou Facundo Torres e colocou Vitor Roque e Estevão. Mas isso não alterou muito o cenário de marcação-pressão do Palmeiras. O time continuou fazendo a mesma estrutura para garantir ter sobra de marcação. Então o time usava dois atacantes aqui para pressionar três jogadores, então o Bahia conseguia envolver ali esse primeiro combate do Palmeiras e conseguia pelo menos avançar em campo, o que continuou garantindo uma certa posse de bola, pelo menos na primeira metade do segundo tempo pro Bahia. Mas obviamente só lembrando aqui, vale a pena reforçar, não foi aquele jogo de domínio total, tá? Quando eu falo que o Bahia teve posse de bola, não quer dizer que o Palmeiras não tenha tido, o Palmeiras também teve muita posse de bola ali, porque quando o Bahia baixava suas linhas no 4-5-1, o time não fazia muita questão de tentar empurrar o Palmeiras para trás, deixava a bola ali com os zagueiros pro Palmeiras circular de lado e tentar se defender em bloco baixo. Então ficou também um jogo mais equilibrado ali em termos de posse de bola, pelo menos até a metade do segundo tempo. Mas só até que a primeira boa jogada do segundo tempo foi aos 10 minutos. O William José soltando essa pedrada aí de fora da área, ó, exigindo essa boa defesa aí do Everton, ela explode ali no travessão. Agora, uma coisa que é importante reforçar também é que a posse de bola do Bahia muitas vezes gerava algumas vantagens, como a gente viu aqui em alguns lances do primeiro tempo, mas muitas vezes também alimentava o contra-ataque do Palmeiras. Por mais que o time estivesse muito preocupado ali em encaixar o seu perde-pressiona, ficou muito claro assistindo a coletiva do Rogério Ceni a preocupação dele, por isso que muitas vezes a gente via o Juba e o Gilberto ali, o próprio Jean Lucas mais recuados por fora do bloco, para garantir sempre que tivesse um jogador ali mais rápido para conseguir neutralizar o contra-ataque do Palmeiras. Mesmo assim, se você pegar aqui os contra-ataques do Palmeiras, você vai ver que o time teve várias oportunidades aqui, né? Cada bolinha verde dessa é uma tentativa de ataque, ou melhor, uma oportunidade de ataque que o Palmeiras teve ao longo do jogo, e o tamanho das bolinhas é o potencial de perigo da jogada que o Palmeiras desenvolveu. E o time começou ali no segundo tempo a criar contra-ataques com um potencial de perigo maior, em especial uma chance clara de gol que aconteceu aqui, ó. E aliás foram dois contra-ataques, né? Foi um que nasceu de uma transição, um que não foi uma chance clara de gol, mas o segundo foi, né? Esse primeiro contra-ataque era um cruzamento aqui do Bahia e o time do Palmeiras já vai puxar o contra-ataque, né? O Everton, quando ele quer acelerar o jogo, ele acelera, ele puxa muito os contra-ataques aí pro Palmeiras. Mas o desencaixe mais importante aqui vai ser aqui pela direita, ó. O Estevão, então, batendo o Juba na corrida. Com isso ele vai ativar aqui a cobertura domingo aqui pela esquerda. Mas de maneira geral, o time do Bahia, então, não tá com o pé de pressão encaixado nesse momento e o Palmeiras vai aproveitar os espaços ali pra arrancar com a bola dominada. Ó, o Estevão se mandando aqui, ativa aqui a cobertura domingo, né, que tem que sair pra fazer a cobertura. O Juba fecha o espaço domingo aqui, mas o Estevão vai carregando ali pra canhota e vai conseguir uma bela finalização, ó, exigindo uma boa defesa aí do Marcos Felipe, que espalma a bola relativamente bem, né, porque ele espalma mais de lado, né, não espalma na diagonal. Se ele tivesse espalmado mais na diagonal ali, seria muito mais perigo, muito mais fácil, né, pro Flaco Lopes conseguir a finalização no rebote, mas mesmo assim o Flaco Lopes consegue a finalização no rebote ali, mas bate cruzado, ela passa perto ali. Grande chance aí pro Palmeiras aos
16 do segundo tempo. E logo que a bola saiu, a gente já teve algumas alterações. O Maurício saiu para a entrada do Paulinho no Palmeiras. E do lado do Bahia de Rogério Ceni, mais um pacote de alterações aí, né? Entrou o Cauli, entrou o Eric, entrou também Lúcio Rodrigues. E saíram William José, Eric Pulga e Everton Ribeiro. E só pra gente seguir aqui na cronologia dos eventos, já vou mostrar como ficou a configuração do Bahia depois das alterações. Isso porque quando teve as alterações, abriu a câmera, já era uma saída de bola do Bahia. Nem deu tempo de entender ali como é que ficaria o time. E aí entra aquela questão que eu havia falado do Richardinho no começo da análise. Nesse lance aqui, novamente, né? A princípio ele tava fazendo a marcação aqui do Jean Lucas, aquele encaixe de marcação individual, né? Exigido aí pelo sistema de marcação do Abel. Mas o Marcos Felipe já fez aqui a bola mais esticada. E com isso dá uma olhada como o Richardinho agora vai abandonar o Jean Lucas e vai fechar aqui, tentar ganhar essa primeira bola. Só pra mostrar como muitas vezes isso pode sim ser uma coisa positiva, né? E é ele que vai fazer a interceptação ali e vai armar esse bom contra-ataque pro Palmeiras. E agora a gente tem aqui o Paulinho na sua primeira jogada na partida. Ele vai conseguir ganhar essa sobra, vai resistir ali a pressão na dividida. Ele fica de novo com a sobra e vai fazer uma tabela aqui com o Estevão, vai fazer um cruzamento de perna direita de primeira, ó. Coloca em ótimas condições ali, o Flaco Lopes cabeceia, ela passa lambendo a trave e vai pra fora. Agora sim dá pra gente entender melhor os posicionamentos do Bahia depois das alterações. Isso porque quando entrou o Lúcio Rodrigues, a princípio parecia que ele ia jogar de centroavante, mas o Lúcio Rodrigues entrou aqui pra jogar pela esquerda, onde estava atuando o Eric Pulga. E quem entrou pra jogar de centroavante foi o Cauli. O Cauli fez um papel então de falso 9. O Bahia deixou de ter aquele centroavante espetado aqui entre os zagueiros. Caso o Lúcio Rodrigues tivesse entrado, provavelmente era isso que ele faria, né? Porque ele gosta muito de ficar atacando o espaço o tempo inteiro, fazer aquele jogo mais de briga aqui com os zagueiros. E o Cauli não, né? Sempre se apresenta pro jogo, procura movimentações mais nos buracos do desenho defensivo adversário. E essa pra mim foi uma grande sacada aí do Rogério Ceni, né? Dá uma olhada como o Cauli acabou ajudando então o Bahia a conseguir sair de trás naqueles momentos onde o Palmeiras conseguia muito volume de jogo, muita posse de bola e pressionava bastante o Bahia ali, matava a saída de bola, né? Ó, o Cauli tá se movimentando aqui, mas perceba como ele não vai ficar espetado entre os zagueiros, ó. Vai se apresentar pro jogo e agora ele vai conseguir resistir à pressão, ajudar a desafogar a saída de bola, vai se movimentando, ó, o Bahia colocando vários jogadores, né, o Eric, Cauli, Jean Lucas mais por fora do bloco, claramente tinha essa preocupação de conseguir ficar um pouco mais com a bola, né, não cair naquele jogo rápido ali que o Palmeiras estava tentando impor, tentava pressionar a saída de bola, forçar um erro do Bahia, recuperava e já tentava um contra-ataque, já tentava uma jogada de lado de campo, e mesmo assim o Palmeiras conseguiu criar mais uma excelente chance em um lançamento aqui pela direita, ó, é o Richardinho que tá com essa bola, ele vai fazer uma bela enfiada de bola lá pro Estevão nas costas do Juba. Estevão consegue receber essa bola, domina na perna direita, parte pra cima ali do Juba, dá uma bela caneta ali no Juba, ó, ganha o fundo, faz um excelente cruzamento, ela sobra redonda ali pro Vitor Roque, na direita, na perna boa, mas ele não pega em cheio na bola, né? Mesmo assim ele faz uma boa finalização. E o Eric salva o Bahia em cima da linha. Essa de fato foi uma das grandes chances aí do Palmeiras no segundo tempo. A reta final do segundo tempo a gente pôde ver essa pressão maior do Palmeiras e o Bahia com alguns vales aqui, né? Isso significa que o time teve pouca posse de bola no campo de ataque, mas teve boas saídas nessa transição rápida, nesse contra-ataque. Porque o Palmeiras começou a forçar bastante as jogadas, natural, criou algumas boas chances, não conseguiu aproveitar as chances que criou e acabou alimentando aí o contra-ataque do Bahia. Como por exemplo nesse lance, o Palmeiras vai tentar forçar um cruzamento antecipado aqui, né? Praticamente da intermediária, acho que é o Piquerez que tá com a bola ali. Levanta a cabeça, faz o cruzamento de canhota, mas o Flaco Lopes não consegue fazer a finalização nessa jogada. Na sobra, olha aí quem vai ficar com a sobra, Lúcio Rodrigues aqui pela esquerda mais aberto, ele deixa ali com o Juba. Nesse momento, 47, jogando no Allianz, Palmeiras te pressionando, muitos jogadores aqui fariam o que com a bola, né? Rifariam essa bola pra frente, né? Colocar pra alguém brigar lá na frente. Agora, o Juba não faz isso, né? Dá uma olhada, como ele vai ficar ali, ó, pedindo opção de passe, ó. Prende, sai driblando por dentro da área no meio de 3 jogadores do Palmeiras. Deixa aqui com o Acevedo, que tinha entrado nesse momento também. E agora o Palmeiras vai vir com intensidade pra encaixar a marcação. Vai ficar a marcação encaixada, inclusive, ó, 4 contra 4 aqui. E aí entra o papel do falso 9, né? O Cauli aqui se apresentando pro jogo, ele vai receber essa bola, já dá um tapa ali com o Lúcio Rodrigues, que aciona aqui quem tá ultrapassando por dentro, o próprio Juba, que iniciou essa jogada lá na linha de fundo praticamente. Agora ele vai inverter lá na direita com o Kaique, que tinha entrado nesse momento, que vai ser o herói da partida, inclusive, ó. Sai a inversão, agora dá uma olhada aqui no Eric se desmarcando do Vitor Roque, seria uma excelente condição aqui pro Bahia já fazer esse contra-ataque aqui, colocar o Eric pra finalizar lá na cara do Everton, mas o Kaique acaba errando aqui a cabeçada, ó, o tapa de esquerda ali, né, acaba saindo curto, o Palmeiras, a princípio, recupera a posse de bola. Mas ó quem tá lá pra brigar, o próprio Eric e também o Cauli ali, ó. E a bola vai sobrar justamente com ele. E é por isso que lá na coletiva do Rogério Ceni ele falou da importância do Cauli ter essa qualidade ali, principalmente ali no corredor central, né, de conseguir resistir a essa pressão. Nesse momento o Palmeiras já tinha entrado também com o Emi Martínez, que entrou ali babando pra recuperar a posse de bola do Bahia, né. E esse confronto aqui vai ser bem interessante, ó. O Cauli vai partir pra cima da marcação dele ali, ó.
supera a marcação do Martinez, deixa ele no chão e vai puxar mais um contra-ataque aí pro Bahia. Deixa aqui na esquerda com o Lúcio Rodrigues, movimentação aqui do Kaique, né, que a princípio tava atacando lá pela direita, mas como era uma transição, um contra-ataque, ele aproxima aqui pra dar opção de passe. O próprio Cauli tá atacando aqui pelo corredor central, mas o time do Palmeiras em um primeiro momento acaba recuando, ó. Tanto o M. Martinez quanto o Lucas Evangelista, que também tinha entrado nesse momento, os dois vão afundar bastante, né, vão recuar aqui praticamente na linha defensiva e acaba dando liberdade aqui pro Acevedo, que já dá um tapa ali com o Kaique. E agora o Palmeiras recompôs a sua linha defensiva, mas acabou deixando o Bahia chegar perto da sua própria área. Quando o Kaique traz essa bola pra dentro, e aí de novo a importância do Cauli fazendo essa rota de infiltração aqui, né, ele se apresenta de novo pro jogo aqui pra fazer essa tabela, o Benedetti acaba deixando o Kaique escapando completamente livre, né, sem nem dar uma trombadinha ali com ele, tentar atrasar aqui a ultrapassagem, que daria tempo pro Giai até fazer a cobertura aqui, ó. Então dá uma olhada, ó. Primeiro ponto aqui, ó. Movimentação do Cauli. Olha essa devolução do Cauli. De primeira ali, perna direita, e o Benedetti deixando o Kaique escapar livre ali nas costas dele, né, nas costas do Giai também. Ele sai na cara do Everton, dá esse tapinha por cima e faz o gol da vitória do Bahia. Grande confronto, grande duelo tático entre o Rogério Ceni e o Abel Ferreira, e foi dessa maneira então que foi construída essa vitória do Bahia fora de casa, batendo o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Vitória histórica, inclusive, muito bem construída. E muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.